Olá pessoal, meu nome é Cristiana, eu sou doutora em Ciências da Saúde, mestre em Patologia Geral e graduada em Fisioterapia e Ciências Biológicas. Ministro aula há 16 anos de anatomia para vários cursos da área de saúde e por esse motivo o tema que escolhi para a aula de hoje está vinculado à anatomia. Esse tema aborda exatamente a importância da anatomia e dos exames de imagem para a nossa prática clínica. Por isso, o tema dessa palestra é a importância da anatomia e da imaginologia na prática clínica. Para que a gente possa compreender melhor o contexto da anatomia, vamos abordar os membros superiores. E os membros superiores envolvem desde a articulação do ombro até a mão. O complexo do ombro ele é formado por diversas estruturas, desde ósseas, articulares e musculares, que são extremamente importantes serem compreendidas para que possamos estabelecer um tratamento mais adequado para os nossos pacientes. Então, eu tenho percebido ao longo dos anos que a anatomia é fundamental. Entender a anatomia, compreender as estruturas, saber as suas funções, vão influenciar de uma forma direta na nossa forma de tratamento com os nossos pacientes. Então, os exames de imagem estão justamente aí para nos auxiliar também nesse tratamento. Não adianta você vir já com um diagnóstico médico, sendo que você sabe que o seu tratamento é fisioterápico. E o nosso trabalho é extremamente importante para a reabilitação do paciente. Então, começando com o complexo do ombro, que é justamente formado por estruturas ósseas, articulares e musculares, iremos entender a importância disso quando um paciente, por exemplo, sair de um pós-operatório de articulação de ombro, que a gente vê como que tem sido comum, principalmente em indivíduos idosos. Pacientes, muitas vezes, que realizam movimentos repetitivos acima da linha dos ombros, jovens que muitas vezes também sofrem acidentes ou mesmo luxações dessa articulação. Por ser uma articulação que tem uma ampla mobilidade, livre movimento, a gente tem uma possibilidade muito grande de ter lesões vinculadas ao ombro. Então eu tenho a parte óssea, eu tenho 4 articulações basicamente que envolveriam o ombro. A esternoclavicular, esternoclavícula, a acromioclavicular, clavícula e o acrômio da escápula, né? A glenohumeral, né? Que é a cavidade glenoide escapular com o húmero, e a costoescapular, costelas e escápula, que é menos citada. Dentro desse contexto todo, para os ossos se unirem entre si e formarem então uma articulação, a gente tem os ligamentos, né? O ligamento esternoclavicular, ligamento coracoacromial, ligamentos que vão envolver a cabeça humeral e vão facilitar na nossa mobilidade. Então, ligamentos que trarão estabilidade. A função de uma articulação é trazer estabilidade. E muitas vezes a gente não encontra essa circunstância. Por exemplo, se você tiver um paciente que tem frouxidão ligamentar, ele tem esses ligamentos mais elásticos. Então, a possibilidade da articulação se deslocar do seu local de origem é muito grande, que é o que caracteriza uma luxação. Então, o complexo do ombro, basicamente, quando a gente pensa nele, a gente vai voltar isso para o manguito rotador. O manguito rotador é um grupo formado por 4 músculos importantes que estão diretamente relacionados à escápula. E esses músculos permitem a rotação do ombro. Idosos, a gente encontra muito na clínica com ruptura tendinosa desses ou das próprias fibras musculares desse manguito. Esse manguito é formado então pelo músculo supraespinhal, pelo infraespinhal, pelo redondo menor e pelo subescapular. Ou seja, músculos novamente vinculados à escápula. O complexo do ombro depende dessa estabilidade muscular. É extremamente importante termos músculos altamente fortes, né? Bem fortalecidos, para que as articulações se mantenham íntegras.
Claro que o processo de envelhecimento irá desfavorecer todo esse contexto, mas é muito importante termos uma articulação de ombro estável, porque o início do contexto do movimento parte da articulação de ombro. Para que a gente chegue até a mão, a gente depende de toda uma mobilidade de ombro. Além de ligamentos, de músculos, a gente tem a cápsula articular. A articulação de ombro, articulação de cotovelo, articulação de punho são articulações sinoviais. As articulações sinoviais têm o contexto do líquido sinovial. Então eu preciso de um líquido circulante que é ativado pelo movimento para não gerar uma rigidez articular. A cápsula articular é formada por duas membranas. A mais externa é a membrana fibrosa, a mais interna é a membrana sinovial. E é essa membrana sinovial que produz o líquido, que joga esse líquido dentro da cavidade articular. Então, ombro, cotovelo, punho, dedos, a gente depende desse líquido como um lubrificante para a nossa articulação. Ou seja, todo esse contexto torna favorável a condição de uma articulação, no caso do membro superior, que é o nosso tema de hoje. Mas para membros inferiores também funcionaria da mesma forma. As bursas, por exemplo. Bursa subacromial, que é a bursa do ombro, que caracteriza uma das principais bursites que a gente tem, estão localizadas entre o acrômio e a estrutura de supraespinhal. Por que o supraespinhal é o músculo que tem maior incidência de ruptura no manguito? Porque ele sofre o atrito das estruturas ósseas. E tratamento de bursites, tratamento de DORTes, né? As doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que antigamente a gente chamava de LER, são tratamentos fisioterápicos lentos. E que se o paciente não realiza uma conduta diferente em relação aos seus hábitos de vida, a tendência dessa condição é voltar, porque movimentos repetitivos geram esses atritos e essas condições. Então a compreensão da anatomia é fundamental. Você saber a localização de um tendão, saber para que funciona uma articulação, para que serve uma musculatura fortalecida, por que é importante evitar luxações. Então, dentro desse contexto, vamos ver exames de imagem. Vamos ver basicamente radiografias. As pessoas têm dificuldade mesmo de visualizar lesões em radiografias, que é um dos exames mais simples que a gente tem, que obviamente visualizam fraturas, visualizam problemas ósseos. Para você visualizar um ligamento, para você visualizar alguma condição orgânica, para você visualizar um tendão, um músculo, você tem que partir para outros exames. Então, dentro disso tudo, de todo esse contexto, é importante a gente falar da escápula. A escápula é um osso que tem uma incidência de fratura pequena, justamente por ser protegido por vários músculos, na sua parte anterior, na sua parte posterior, e fixar, né, nas suas bordas, borda superior, borda medial, borda lateral, vários músculos. Então, a importância da escápula no contexto, obviamente, da mobilidade do membro superior é fundamental. Tanto é que é uma das partes da cintura. Cintura seria o quê? Seria justamente ossos que vão permitir que o esqueleto apendicular, no caso membros superiores ou inferiores, se unam ao esqueleto axial, que é crânio, coluna e caixa torácica. Então, a escápula é muito importante no movimento. O movimento escapular ele precisa ser acompanhado pela mobilidade de membro superior. Então, observar no exame de imagem uma escápula posicionada de forma adequada e encontrar possíveis fraturas ou lesões nessa região são fundamentais. Ou seja, quando eu comparo uma imagem, um desenho anatômico com um exame de imagem, isso me auxilia a compreender a posição das estruturas anatômicas. Então, no slide vocês podem verificar que a gente consegue visualizar as costelas, a gente consegue visualizar e contar as vértebras da coluna,
a gente consegue visualizar a escápula, a clavícula e parte do membro superior. Então, eu tenho que saber o que é uma extremidade esternal, uma extremidade acromial da clavícula, o que é o acrômio da escápula, o processo coracoide da escápula, a cabeça humeral, o colo cirúrgico, o colo anatômico, o tubérculo maior, o tubérculo menor. Por quê? Porque são estruturas que obviamente vão ter fixação de tendões musculares, passagem de tendões, estruturas de ligação, de fixação. E sabendo ainda que cápsula articular de ombro é fundamental para dar uma estabilidade a essa articulação que já é naturalmente instável. A cavidade glenoide é extremamente rasa para uma cabeça humeral que é maior do que essa cavidade. Então, se eu não tivesse uma cápsula articular fortalecida, músculos que envolvessem essa articulação, ligamentos fortalecidos, possivelmente seríamos indivíduos que constantemente estaríamos tendo luxação de ombro. Então, dentro de todo esse contexto, a análise de um exame de imagem a partir da anatomia é extremamente importante. Conhecer os ossos, conhecer os músculos, conhecer as origens e inserções, conhecer as estruturas articulares. A partir disso, é possível, além de se estabelecer um diagnóstico, se estabelecer uma forma de tratamento adequado para aquele paciente, que pode estar vindo de uma consequência, no caso do ombro, de uma luxação, de um pós-operatório, né, de alguma fratura específica, né, e isso, obviamente, precisa sofrer um processo de reabilitação posterior a qualquer imobilização ou processo onde o indivíduo não pode, né, realizar movimentos excessivos com aquela articulação. E aí sim, o fisioterapeuta vai entrar, né, com o seu tratamento a partir do momento em que ele solicita para aquele paciente todo o seu histórico, né, vindo desde a questão de quando aconteceu aquela lesão, os exames que foram realizados, o que foi colocado ali, se foi feita uma cirurgia, placa, parafuso ou uma simples imobilização com tala ou enfaixamento. Então, com base nisso, a gente pode observar que eu coloquei aí para vocês algumas lesões importantes de ombro. E aí a gente visualiza muito luxações. Uma luxação inferior de húmero, ou seja, o deslocamento da cabeça humeral da cavidade glenoide, que pode ser sutil, mas pode ser grave. Sendo grave, eu posso ter ruptura ligamentar, eu posso ter laceração de lábio glenoidal, laceração de cápsula. E o que eu vou fazer com esse paciente se eu não conheço a anatomia e se eu não consigo visualizar isso em um exame de imagem? Da mesma forma, uma luxação acrômio-clavicular, onde a gente percebe na parte lateral do ombro uma elevação. Isso é uma luxação, ou seja, houve uma ruptura daquela cápsula, ou do ligamento, ou de ambos. E aí, obviamente, eu tenho uma condição onde há o afastamento das estruturas ósseas, que obviamente vão gerar dor, que nem sempre será necessário um procedimento cirúrgico, mas que será necessário um processo de retorno ao local de origem. Então, luxações, fraturas, necessitam de reduções. O que é a redução? Colocar no lugar. E aí, obviamente, você virá com o seu conhecimento anatômico e fisiológico para abordar o paciente. Saber quanto tempo ele precisará ficar imobilizado, saber quanto tempo aquele processo de cicatrização vai acontecer. Porque senão a gente pega um paciente e não sabe, obviamente, como lidar com ele ou talvez até mesmo agravar a condição desse paciente. Então, luxações acrômio-claviculares, luxações de cabeça do húmero da cavidade glenoide são comuns. Além disso, fraturas de clavícula. As pessoas não sabem a importância que existe na clavícula muitas vezes. Acredito que é somente um osso que fica localizado na região anterosuperior do tórax. E esse osso, quando sofre uma fratura, normalmente ela acontece no seu terço médio. E isso vai levar a uma queda do ombro. Por quê? Porque a
clavícula, ela estabiliza, né? É um dos estabilizadores do ombro. É a clavícula que, no momento da sua fratura, ela vai fazer com que o indivíduo apoie o braço no outro braço. Ou seja, eu tenho que sustentar o meu braço, porque se eu deixar ele solto, ele vai cair. O meu ombro vai cair. E, obviamente, os segmentos vão se afastar mais. Ou seja, será necessária uma intervenção, né, terapêutica ali, cirúrgica, para posteriormente eu realizar uma intervenção em termos de fisioterapia. Mas para isso eu tenho que ter o conhecimento radiográfico. O que mais a gente pode ter? Podemos ter também tendinites. Uma tendinite calcificada ou calcária no ombro é extremamente comum, principalmente em pacientes idosos. Essas tendinites que se calcificam, elas estão muito relacionadas ao atrito constante com estruturas ósseas devido ao movimento repetitivo, e em virtude disso, ela forma, o organismo gera uma fibrose naquele tendão, ele começa a calcificar até o momento em que pela calcificação ele vai romper. E tendão, quando se rompe, gera um estouro dentro da articulação e, obviamente, um encurtamento muscular. Para fixar esse tendão novamente no lugar, somente procedimento cirúrgico e depois uma reabilitação. Mas eu tenho que saber identificar essa tendinite. Não achar que uma tendinite é uma fratura, que aí eu complico o prognóstico do paciente. Fraturas, por exemplo, existem vários tipos. Uma delas, fratura cominutiva. Fratura cominutiva é aquela fratura onde o osso se fragmenta em vários pedaços. Então, se eu tiver fragmentação, seja na cabeça humeral, seja na diáfise do osso, seja nos côndilos, obviamente, novamente procedimento cirúrgico. Então, tudo depende de um processo de reabilitação posterior. Fraturas são inerentes a faixas etárias, certo? Outra questão importante, você saber diferenciar as lesões quando pegam um exame de imagem. Por exemplo, uma osteocondromatose sinovial. O que seria isso? A princípio, a pessoa que pega uma radiografia com esse padrão vai achar que aquilo ali são lesões tumorais. Ósteo, osso, condro, cartilagem. Na verdade, é uma doença que caracteriza a formação de nódulos cartilaginosos na região do ombro, e eu posso ter em outras articulações, às vezes quadril, joelho, tá? Mas no caso eu estou especificando a questão do membro superior, então no ombro. Então você encontra em recessos articulares e próximo à bulsa subacromial, subdeltoide, ali. O que acontece? Se você não souber avaliar isso, você vai considerar que aquele paciente está com um tumor no ombro. Na verdade, esses nódulos, eles calcificam. É uma patologia que não tem nada a ver com tumor. Então, eu preciso, obviamente, identificar a estrutura, saber do que se trata, ter o conhecimento anatômico novamente, para que eu possa depois, no meu momento, como profissional, intervir diante desse paciente. Agora, quando ele precisa ser submetido a uma cirurgia mais agressiva, no caso uma artroplastia, que eu posso ter de ombro, que eu posso ter de quadril, que eu posso ter de joelho, a condição é diferente. Eu vou substituir uma parte óssea por uma parte metálica. Aquela reabilitação ela vai exigir mais tempo. Eu vou inserir uma haste dentro do osso, na diáfise óssea, que é o corpo do osso. Vou pegar aquela cabeça humeral, também vou substituí-la, fazer toda a conexão. E o paciente vai precisar de uma reabilitação mais prolongada em virtude dessa artroplastia. É um procedimento cirúrgico, que é importante ser acompanhado pelo fisioterapeuta no pós-operatório, assim que liberado do médico. Então, ter o conhecimento desses procedimentos cirúrgicos também é relevante.
Conhecimento anatômico se vincula a exame de imagem, se vincula a patologias importantes que a gente precisa ter conhecimento. Não adianta o paciente chegar para você, eu tenho tal condição, se você não sabe nem que doença é aquela. Se você não sabe como ela se mostra clinicamente, se você não sabe como ela se mostra radiograficamente. Se ele chega para você, eu fiz uma artroplastia de ombro. O que é artroplastia? O que é artroscopia? Que são pequenas incisões. Artroplastia, você faz uma abertura. Então, tudo isso é fundamental para você, como estudante de fisioterapia, para no momento em que o paciente chegar até você, você ter todo o conhecimento a respeito do caso dele. E aí partimos então para o complexo do cotovelo. O cotovelo, ele apresenta a extremidade distal do húmero, onde eu tenho capítulo, tróclea, os epicôndilos para fixação de ligamentos, a passagem de nervos que vem do plexo braquial, nervo radial, nervo ulnar, que obviamente dão mobilidade e sensibilidade para o nosso membro superior e principalmente para as mãos. Eu tenho a fixação do capítulo na cabeça do rádio, a tróclea se articulando com a ulna, o processo coronoide da ulna que se encaixa na fossa coronoide do húmero, a cabeça do rádio que se encaixa na fossa radial do húmero durante a flexão do antebraço sobre o braço. Eu tenho a fossa do olecrano para o encaixe do olecrano durante a extensão do braço, que é justamente a ponta do cotovelo que a gente fala. A região de olecrano não tem tanta vascularização, então, ou seja, no momento de um processo de fratura de olecrano, a recuperação ela é mais demorada, porque eu tenho uma área pouco vascularizada e as células ósseas precisam chegar até essa região. Importante a identificação novamente das estruturas anatômicas. Vou bater bastante nessa tecla com vocês, porque é importante a anatomia, é fundamental a anatomia para o tratamento de um paciente. Fisioterápico, seja na área médica, seja em qualquer área, a abordagem anatômica é extremamente importante. Então, em uma vista lateral, a gente consegue perceber o complexo do ombro de uma forma mais adequada. A gente percebe que o movimento de extensão é mais limitado que o de flexão. Temos uma cápsula articular onde a cabeça do rádio não é presa, porque ela tem o seu ligamento anular ao redor da cabeça do rádio, justamente para que eu consiga realizar os movimentos de pronação e supinação do antebraço. Se eu tivesse uma cápsula articular que prendesse a cabeça do rádio, eu não conseguiria realizar esse tipo de movimento. Então, é fundamental a gente saber onde acontece a articulação. Cabeça do rádio na articulação do complexo do cotovelo, cabeça da ulna no complexo do punho, na articulação que envolve o contexto do punho, mesmo estando isolada dessa condição. Então, o que a gente encontra de clássico, importante e relevante de lesão no cotovelo? Fratura de cabeça do rádio. Essas fraturas de cabeça do rádio, obviamente, muitas vezes luxações de cabeça do rádio, tem uma relação muito direta com traumas, com quedas. Quando eu tenho a desarticulação da cabeça do rádio, ou seja, a luxação, já é mais comum em criança. Quando você faz a tração do antebraço, vai levantar a criança pelos antebraços, devido, obviamente, a essa fraqueza de cápsula de ligamento, ainda não totalmente estabelecida, a cabeça do rádio pode sair do lugar. Fratura extremamente comum, mas aí na extremidade mais distal do rádio, é a famosa fratura de Cowles. A fratura de Cowles é a fratura extremamente comum em um tombo, muito clássica de idoso. A gente, quando cai, tem uma tendência a fazer a extensão do punho. E nessa queda, você quebra, então, a extremidade distal do rádio. E é clássico no raio-x
você, numa vista lateral, observar um punho que tem uma elevação. E esse punho, essa lesão é caracterizada como lesão em dorso de garfo, porque o punho gera um edema, eleva a si mesmo em função da separação dos segmentos da extremidade distal. Posso ter também fraturas de diáfise humeral, posso ter fraturas de diáfise do punho, de diáfise do rádio e da ulna. Muitas das vezes, na diáfise do rádio e da ulna, quando eu tenho a fratura de um, acomete o outro, porque no meio a gente tem uma membrana interóssea, então o impacto transfere a força de energia para o outro osso, muitas vezes os dois podem quebrar, e a gente tem que ter uma maior preocupação com a medula óssea amarela que está dentro da diáfise óssea dos ossos longos, porque se essa medula óssea amarela atingir a corrente sanguínea, isso pode acabar se alojando nos pulmões, gerando uma embolia pulmonar, ok? A gente pode ter fratura de epicôndilo medial. Tendo uma fratura no epicôndilo medial, a passagem do nervo ulnar pode ser comprometida, o nervo pode vir a ser comprometido em função de uma fratura de epicôndilo medial. Podemos ter uma fratura de olecrano bastante significativa, uma desarticulação, e podemos ter uma condição também que é mais comum do que a gente pensa, que é chamada de osteoma osteoide. Aí sim a gente tem uma caracterização de um tumor ósseo benigno. Essa caracterização, ela mostra a presença de um halo claro dentro do osso, na radiografia, está representado no slide para vocês uma seta preta. Esse halo mostra a presença de uma estrutura chamada de nidos. O nidos é tecido conjuntivo fibroso misto, altamente vascularizado, misturado com trabéculas ósseas. Que aí quando você visualiza na TC, na tomografia, que é a imagem que está logo acima, você consegue ver de uma forma mais clara. E aí a gente consegue perceber como que a tomografia e mesmo a ressonância tem especificidades muito claras para a gente visualizar determinados tipos de tecidos. Então são mais significativas e mais representativas para algumas lesões. Então o nidos é clássico do osteoma. Eu estou falando do cotovelo, mas poderia ser em outras regiões ósseas. 10% de tumores benignos, 10 a 15%, podem ser osteomas. Podem ser removidos cirurgicamente e podem também gerar, tem uma setinha aí branca com um halo branco em volta, para você ver como que a gente tem que ter uma percepção muito clara de um processo inflamatório que pode aparecer nessa condição. Olha como que é muito suave a inflamação do periósteo. O periósteo é aquela membrana que está na diáfise dos ossos longos. O periósteo ele é responsável pela nutrição do osso, o periósteo é responsável por consolidação de fratura, ele ajuda na formação do calo ósseo. O periósteo ele é responsável pelo crescimento do osso em espessura. E no caso do osteoma osteoide, eu tenho um espessamento desse periósteo, gerando uma periostite, uma inflamação. E é muito sutil a visualização na radiografia. Além disso, eu posso precisar colocar fixações externas nos ossos. Então, se eu tiver uma fratura numa região articular, fixadores externos, como gaiolas, por exemplo, estão ali justamente para estabilizar a estrutura óssea, para favorecer o seu processo de consolidação, para evitar a mobilidade e auxiliar, obviamente, naquela recuperação óssea. Temos uma condição que é chamada de tríade terrível do cotovelo. Por que tríade terrível do cotovelo? Porque eu tenho lesão nas 3 partes ósseas ali. Eu posso ter uma fratura na cabeça do rádio, com substituição dessa cabeça. Eu posso ter uma fratura no processo coronoide da ulna e a desarticulação desse cotovelo, ou seja, uma luxação posterior que vai empurrar o rádio e a ulna posteriormente
E, obviamente, para que eu encaixe novamente, eu vou ter que colocar uma fixação, né, um grampo, alguma coisa para prender essa articulação novamente. Ou seja, uma reabilitação que vai ser prolongada. Quanto mais grave a lesão, obviamente, uma reabilitação mais prolongada. Em relação a punho e mão, a gente observa que as fraturas elas são mais comuns no punho. As lesões são mais comuns no punho. Pelo punho vão passar nervo radial, ulnar e o mediano. O mediano é que é responsável pela síndrome do túnel do carpo. Síndrome do túnel do carpo, muito tratada na fisioterapia, pela sua avaliação através dos testes de Foley e Foley invertido, os movimentos de pinça fina. Então, eu preciso identificar os ossos do carpo, fileira proximal, fileira distal. Fileira proximal, escafoide, semilunar, piramidal e psiforme que estão juntos. Fileira distal, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Sempre do primeiro ao quinto dedo. Primeiro dedo, polegar. Quinto dedo, dedo mínimo. Primeiro dedo fora do plano da palma da mão, justamente para que a gente possa realizar os movimentos de preensão. Fraturas comuns temos. Claro, importante observar no punho que ossos estão articulados. Nem tudo é lesão, nem tudo é fratura. Por isso é importante um olho clínico. Quando a gente tem olho clínico? Quando a gente consegue fazer a avaliação contínua de exames. Continuamente você precisa estar ali olhando aqueles exames para você adquirir um olho clínico para as patologias. Fratura mais comum é a fratura de escafoide, que se não for avaliada a tempo e muitas vezes não é diagnosticada, não é visualizada no raio-x nos primeiros 15 dias, ela pode evoluir para uma necrose de escafoide, e aí a coisa complica um pouco mais. Quando eu tenho fraturas de punho, muitas vezes é necessário cirurgia. Quando eu tenho luxação dos ossos, do punho, dos ossos do carpo, cirurgia e colocação, então, de hastes para sustentação. O que a gente encontra também? Algumas deformidades na mão, posso ter polidactilia, um dedo a mais. Eu posso ter a braquidactilia, que a gente tem na imagem, do quarto metacarpo. Você observa claramente que o quarto metacarpo, nessa radiografia, ele é menor do que os demais. É uma malformação, que no caso aí, por ser no quarto dedo, não dificulta os movimentos de preensão, mas mostra porque do tamanho igual, praticamente igual, dos dois últimos dedos da mão. Posso ter fraturas também do quinto metacarpo, muito comum, que é a chamada fratura do boxeador. No momento que você vai dar um soco, você não dá um soco diretamente direcionado no sentido anterior, você faz uma curva na mão. Então, pega exatamente a cabeça do quinto metacarpo, fratura do boxeador. Posso ter fratura do quarto dedo, do segundo, do terceiro, mas a do quinto é a mais comum pelos movimentos. Posso ter luxação de falanges, que são estabilizadas por talas. E posso ter processos degenerativos, como por exemplo uma artrite reumatoide. A artrite reumatoide, ela gera uma deformidade, tem uma relação, é uma doença autoimune, tem uma relação com uma degeneração, um desgaste ósseo muito grande, uma rigidez articular matinal muito clássica, é diagnosticada através do exame do FAM, e muitas vezes dá falso positivo, sendo necessária repetição. Ou seja, olha o tanto de argumento que a gente precisa ter para conversar com o paciente. Não é somente conhecer uma patologia, é saber a fundo dela, é saber avaliar um exame em cima disso. E aí, nesse slide, a gente mostra claramente a presença de um túnel do carpo. E aí vocês notem como que é diferente uma radiografia de túnel do carpo de uma ressonância magnética. Quando você faz uma radiografia, você não vê o túnel do carpo. Você vê um espaço escuro com as estruturas ósseas. O ideal aí, no caso, é a ressonância magnética.
Por quê? Porque a ressonância magnética eu quero ver o nervo mediano espessado. Então, se eu tenho ali na seta branquinha um nervo mediano ok, porque ele não está espessado, né? Eu tenho um túnel do carpo normal. Agora, se eu tenho um espessamento do meu nervo mediano, como nas imagens abaixo, eu tenho um túnel do carpo alterado. Eu posso fazer fisioterapia nesse paciente, mas dificilmente ele terá uma recuperação satisfatória sem realizar cirurgia. Principalmente se ele já estiver deixando os objetos caírem no chão. Então você vai fazer cirurgia, abrir o punho, né? Você não, desculpa. O médico vai descomprimir o nervo e posteriormente, até 6 meses normalmente para voltar toda a sensibilidade da mão, né? Mas depois do período de pós-operatório começa a reabilitação, uma reabilitação importante para o retorno da função de mão. Ou seja, com isso, pessoal, eu quis mostrar para vocês como que a anatomia é importante, como o conhecimento das estruturas, como a gente está sempre estudando a anatomia, conhecer a fisiologia, conhecer os órgãos, conhecer os sistemas é fundamental para que a gente estabeleça uma forma de tratamento mais adequada. Eu queria agradecer a comissão responsável por esse congresso online internacional de fisioterapia e deixo aqui o meu contato do Instagram para vocês, que é Anatomia e Físio. Lá eu falo muito sobre exames de imagem, falo bastante sobre anatomia e caso vocês tenham interesse, eu estarei lá sempre para esclarecer dúvidas. Muito obrigada!